Bom dia a todos, né? É, Espero que todos estejam bem. Continuando a nossa aula sobre hidrografia, nós falamos na aula anterior sobre o ciclo da água e a diferença entre oceanos e mares, né? Então, nós mostramos através da imagem, né, as partes, né, como a evaporação, a transpiração, né, a condensação, a precipitação e a infiltração. Falamos da questão do ciclo, como é importante o ciclo da água, né, para a vegetação, para o solo, né? Muito importante. Falamos também da questão da diferença entre os oceanos e os mares, começando pelos oceanos, né? Então, que é uma grande massa de água salgada que cobre a maior parte da superfície terrestre, circundando e separando os continentes. Vimos os quatro, os cinco oceanos, né, que compõem o nosso planeta, o Oceano Pacífico, né, que é localizado entre a América e a Ásia e a Austrália, o Pacífico é o maior oceano do mundo, né, cobre cerca de um terço da superfície terrestre. Vimos também o Oceano Atlântico, que é localizado entre a América, a África e a Europa, é o segundo maior do mundo, divide-se em Atlântico Norte e Atlântico Sul. Vimos também através do Oceano Índico, que está localizado entre a África, a Ásia e a Austrália. É o terceiro maior oceano do mundo e tem sua maior parte localizada no hemisfério sul. O Oceano Glacial Ártico, né, que é localizado no norte da América, na Europa e na Ásia. Suas águas apresentam baixas temperaturas, né? Então, são parte delas permanece congelada durante o ano, né? Onde fica os icebergs. Os mares também, que são massas de água salgada que se localizam próximos aos continentes ou no interior deles, né? Nós temos o mar aberto, que é chamado também de mar costeiro. Temos o mar do interior, que é o mar continental. Temos também o mar fechado, né? Ou o mar isolado aí, né? Que nós chamamos também. Então, eles apresentam menor profundidade que os oceanos, maior variedade de salinidade, quantidade de sal, né? E temperatura e de transparência das águas. Na página 7 tem as representações gráficas, né? Tem os gráficos de barra e os gráficos de coluna. Né? Os gráficos eles possibilitam a visualização de dados numéricos, mostrando a relação entre dois ou mais conjuntos de informações, como períodos, lugares e quantidades. Né? Então, os gráficos de barras e os gráficos de colunas são variantes de um mesmo tipo gráfico. Né? As barras ou colunas são retângulos cujos comprimentos são proporcionais aos valores que representam. Então, para elaborá-los, traçamos um eixo vertical e outro horizontal. E em pelo menos um deles representamos dados numéricos. Então, nós temos vários exemplos, né? Nós temos exemplos tanto de colunas como o de barras. Na página, um tema 2, que é na página 8, nós temos os usos dos oceanos e mares, de que formas são utilizados, né? Então, a exploração econômica dos oceanos e mares, né? Principalmente. Desde a antiguidade, os povos navegam nas águas dos oceanos e mares. A circulação foi se intensificando com o aperfeiçoamento das embarcações, das técnicas, dos equipamentos de navegação. Uma das atividades mais antigas praticada nos oceanos é a pesca. Existem dois tipos de pesca, a artesanal e a industrial. A pesca artesanal ela é praticada em pequenas embarcações nas proximidades dos litorais. A pesca industrial pode ser praticada em alto mar, né, e utiliza modernas embarcações dotadas de equipamentos que facilitam a localização dos cardumes e sua retirada do mar.
A indústria da pesca ela fornece alimento para as populações e matéria-prima para a fabricação de ração animal. Outra atividade muito importante realizada nos oceanos é a extração de petróleo e gás natural, nas chamadas plataformas continentais. Dos oceanos e mares também é extraído o sal marinho. A obtenção de energia através dos mares, né, e oceanos, apesar de altos custos de desenvolvimento, meios alternativos de geração de eletricidade estão sendo experimentados em alguns países. Pode-se obter energia nos oceanos e mares de 3 maneiras, de acordo com a movimentação de suas águas. Então, a ação das ondas, né, que é a usina de ondas testada em 2012 e 2014, no porto de Pecém, no estado do Ceará. Foi a primeira da América Latina. Temos a oscilação das marés, mais conhecida como energia maremotriz. É utilizada em países como França, Japão, Reino Unido, né, e Rússia. A construção de barragens eclusas é necessária para que a energia resultante do movimento de marés gere eletricidade. E a diferença térmica entre as águas quentes superficiais e as águas frias mais profundas. Em agosto de 2015, mais ou menos, celebrou-se a conclusão da maior usina oceânica térmica de conversão de energia no mundo, no estado estadunidense do Havaí, localizado em um arquipélago do Oceano Pacífico. Então, entre as vantagens do uso da força de oceanos e marés para a geração de energia elétrica estão o fato de ser renovável, né, e gerar baixo impacto ao meio ambiente. Contudo, condições naturais mínimas como a presença constante de marés e ondas no litoral são essenciais para o aproveitamento energético. Mas nem tudo ele é perfeito, né? Nós temos os pontos negativos também, como nós temos os positivos. Mas esse ponto negativo é exatamente a questão da poluição marinha, né? Então, 2 fatores que põem em risco a biodiversidade dos mares e oceanos são a sobrepesca, né, e a poluição marinha. A sobrepesca ocorre quando a pesca ultrapassa a capacidade da natureza de repor as espécies. Então, costuma-se associar apenas a pesca industrial à sobrepesca. Entretanto, se a pesca artesanal não respeitar os limites do ambiente, também pode causar desequilíbrios. Então, o despejo de esgoto, né, os dejetos industriais, o derramamento de óleo, sobretudo em razão de exploração petrolífera, e o vazamento de radioatividade em decorrência de acidentes das usinas nucleares, também afetam intensamente a vida e a qualidade dos recursos marinhos. Então, os custos de limpeza e prevenção de acidentes com petróleo são muito altos. Diversos projetos, né, e parcerias entre países vêm amenizando os impactos ambientais desses acidentes, né? Então, mas isso não tem sido suficiente para evitar a degradação marinha. Então, uma das coisas assim, quando nós falamos de poluição marinha, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando as pessoas, nós temos muita gente que costuma jogar lixo nos rios, né? E a correnteza desses rios, querendo ou não, eles vão desembocar nos oceanos, nas baías, e depois vai sair nos oceanos. Então, a concentração de plásticos nos oceanos tem crescido muito, né? Então, segundo um estudo divulgado no início de 2016 pelo Fórum Econômico Mundial, se o consumo de plástico continuar a crescer no ritmo atual, os oceanos do planeta terão mais plástico do que peixes em peso no ano de 2050. Com o tempo, o plástico
se quebra em pequenos pedaços chamados de microplásticos, mas isso não significa que ele desapareça, né? Ele demora para se biodegradar ou de depositar no fundo dos oceanos. Os pedaços flutuantes de material se acumulam na superfície da água. Entre 2007 e 2013, uma equipe capitaneada pelo pesquisador Marcus Ericsson realizou 24 expedições para obter dados sobre esse plástico através de coletas de material e registro de concentrações na superfície. Com base nos dados obtidos, eles estimaram que há no mínimo 5 trilhões e 25 milhões de partículas de plásticos flutuantes, né, que juntas pesam 269 mil toneladas. Com base nas informações, a agência neozelandesa especializada em visualização de dados, DOMPA criou um mapa interativo que mostra os pontos de maior concentração. Uma das formações mais famosas do plástico flutuante é a Grande Porção de Lixo do Pacífico, uma aglomeração que se forma entre a altura do Havaí e da Califórnia e se estende até a costa do Japão. Apesar de o nome passar a ideia de que se trata de uma espécie de ilha caminhável, a porção do lixo do Pacífico é, na verdade, uma área com concentração particularmente alta do material. Então, realmente, se não foi feito nada para diminuir essa quantidade de plástico jogado no nosso ambiente aquático, vai ficar muito difícil